Fala, povo querido, povo animado, povo feliz da minha turma do 7º ano. Que felicidade, que alegria poder estar com vocês. Hoje daremos continuidade à nossa aula anterior de semana passada, onde falamos sobre renascimento. Ah, professor, o que significa essa palavra? Renascer, voltar à vida. Aquilo que antes vivia, morreu e agora está renascendo. Só que isso é uma questão religiosa, professor? Bem, não é religião. A gente, como historiador, trabalha com os fatos prováveis. A religião é algo improvável. O que significa ser improvável? Algo que não pode ser provado. Exemplo disso é Deus. Você não tem como provar a existência de Deus. Você não tem como tocar a pessoa de Deus. Você não tem como ver essa pessoa que é sobrenatural. Contudo, você tem fé. E a fé, ela não carece propriamente de provas para que você acredite nelas. Isso vai mudar. Por quê? Porque os renascentistas vão trabalhar com o renascimento de cultura. Por isso o nome é renascimento cultural. E onde vai começar esse renascimento? Onde vai acontecer esse renascimento? Vai acontecer através de trocas de culturas, principalmente nas cidades de Gênova e Veneza. Quais são as cidades que vão ser o berço desse importante movimento cultural? Gênova e Veneza. Por que Gênova e Veneza e não São Gonçalo? Não, por exemplo, Rio de Janeiro? Não, por exemplo, Itaipuaçu? Bem, porque foram essas cidades que eram grandes centros comerciais. Ou seja, existia nessas cidades diferentes pessoas de várias partes do mundo para fazer comércio. Eram cidades cosmopolitas. O que significa isso, professor? Cidades que abrigam variadas culturas. Então, Gênova e Veneza serão os centros desses importantes movimentos, dada a sua importância comercial e troca cultural. Bem, falamos sobre isso semana passada. E hoje vamos dar mais um passo importante nesse valioso assunto, que é o renascimento científico. Tá lendo aí? Tá difícil? Tá fazendo sombra, né? É renascimento científico. Ou seja, falaremos sobre ciência. O nome não é por acaso. Vamos aqui a algumas distinções importantes para você entender que o Renascimento é um movimento que valoriza a cultura grega e romana e ela vai buscar fazer um rompimento com a cultura da época, a cultura medieval, que valorizava, dentre outras coisas, a prática religiosa cristã. Então, você tem que entender que essa cultura medieval era valorizada em cima da base teocentrista. Ou seja, teo significa Deus, centrismo, centro. Era Deus no centro de tudo. Esse Deus que eu não posso provar. E como é que eu acredito? Eu acredito através da fé. Então a base medieval, a qual a gente estava falando anteriormente, era uma base calçada em cima do teocentrismo, valorização da religião da religião católica e baseado na fé, algo que vai ser rompido no Renascimento, porque no Renascimento eu vou ter a ciência como base, contrapondo esses valores cristãos. Quer dizer que eu sou contra o cristianismo? Não, eu sou contra qualquer tipo de pensamento que não pode ser provado. Continuando aqui, aulas online é isso. Meu filho passou, bateu a cabeça. Continuando aqui, deu uma pausa. Você vai ter então essa base religiosa sendo confrontada por uma nova forma de pensar renascentista que vai valorizar a ciência. Primeiro, você vai ter o antropocentrismo. Lembrando que a palavra antro significa homem. Centrismo, centro. Então vai ser valorizado agora as coisas humanas, as coisas do homem.
Só observação. Você que é uma menina, você que é um rapaz de maneira, que vai ter filhos daqui a alguns anos, é um bom nome para você colocar no seu filho. Theo. Se seu filho se chamar de Theo, vai ser chamado de Deus. Olha que maravilha. A bobagem. Mas voltando. Falando agora sobre as bases do pensamento científico renascentista. Eu vou ter o raciocínio. Ou seja, eu vou pensar de maneira lógica. Eu vou pensar de maneira racional. Calçada em cima de bases explicáveis, sólidas. Eu vou ter a matemática como objeto de estudo, eu vou ter a química, a física, eu vou ter então matérias que eu possa então estudar para dizer que aquilo ali é verdadeiro ou não. Olha que avanço importante. Eu vou ter inclusive aqui a observação como base desse pensamento. Estamos tendo hoje um problema no Brasil. Esse problema tem sido recorrente, várias discussões a respeito da cloroquina, que é um medicamento que o governo diz, não o governo, né, mas o presidente diz que é bom para o problema do coronavírus. Aí qual é a contra-resposta a isso? Os cientistas, os estudiosos falam, olha, não existe base científica. Ou seja, não há uma observação clara se isso é realmente algo para todos ou apenas para alguns. Não há uma base científica para você dizer, é verdade. Ah, funcionou comigo, mas pode não funcionar com o seu amigo, que tem algum problema cardíaco. Então não é uma regra, então não posso dizer cientificamente que isso é comprovado. Está entendendo a diferença? A ciência, ela trabalha com o raciocínio, observação e a experimentação. Então, após você observar, após você trabalhar com a ideia, com a hipótese, você vai então trabalhar com o movimento de experimentos. Quem nunca viu naquelas salas de estudos, o pessoal todos fazendo aqueles, todo mundo de jaleco, né, fazendo aqueles experimentos, uma coisa azul com um líquido vermelho, enfim, são experimentos. Experimentos que vão começar a ser valorizados e importantíssimos, porque é através disso que a medicina vai ganhar um grande salto. Se você tem alguma cura para muitas doenças de hoje, dê valor a todo esse conjunto aqui. Eu não acredito nisso, porque esse pessoal é tudo ateu, esse pessoal não crê em Deus. Não fala isso não, isso é uma bobagem. Você pode ter a sua crença, você pode ter a sua certeza, isso é muito pessoal, mas isso nunca pode ser menosprezado, porque foi através disso que a gente conquistou os avanços que temos atualmente. Estamos indo muito bem, hein, gente? Dá uma paradinha, meu filho está vindo aqui de novo. E você vai ter, então, também, além disso tudo, desse prodígio na área científica, outros avanços na área cultural. Por exemplo, na forma de você pintar, da forma como você vai observar a arte. Porque a arte, ela diz muito a respeito do ser humano. Ela fala muito a respeito de como que você vivia naquela época. E a arte, anteriormente, era medieval, teocêntrica, que valorizava o quê? Valorizava as pinturas religiosas. Então você vai ter pinturas de anjos, pinturas da Virgem Maria, pinturas do Menino Jesus. E essas pinturas vão começar agora a ganhar uma outra forma. Vão começar a ganhar agora um novo olhar. A pintura vai começar a ser vista por um outro ângulo, o ângulo do homem. Então, por exemplo, eu vou ter pintores que vão se destacar nesse período. O primeiro deles, quem já viu ou já teve algum acesso ao conteúdo dos Tartarugas Ninjas? Fala para mim quais são eles. Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Pois é, esses quatro são importantes pintores do período do Renascimento. Olha que maravilha. Tartaruga Ninja também é cultura, né? E quais são as principais obras? Quais são os grandes avanços? Bem, você vai ter o Leonardo da Vinci fazendo, por exemplo, a Mona Lisa. Um quadro pequenininho, gente. Mas a importância que isso vai ter. Primeiro, a valorização da mulher. Eu estou desenhando uma mulher.
E que mulher é essa? Será que essa mulher era pobre? Será que Leonardo da Vinci pintou essa mulher por acaso? Bem, quem vai financiar os artistas são os mecenas.